Olá, meus queridos! Vamos agora para a nossa lista 8 de padrões GRASS, padrões de projeto, né? Padrões do Goff Gang of Four, para a gente poder responder aqui. Então, a primeira questão que a lista nos traz é sobre os padrões de projeto. O que eles fazem, os padrões de projeto? E o que você marcaria aqui das opções disponíveis? Pode escolher aí e me dizer qual que você marcaria. Então, os padrões de projeto são muito bons, ajudam muito, mas podem deixar o sistema mais complexo ou até piorar sua performance devido ao que? O uso indevido. Às vezes você quer tanto usar um padrão que você acaba criando um antipadrão de projeto. Os padrões estão usados de maneira natural, então você não pode ficar forçando isso, eles aparecem naturalmente. Se você ficar forçando, você acaba criando inclusive um antipadrão, e a gente vai falar sobre esses antipadrões também. 93, questão 93, questão 93 fala aqui: um analista precisa construir uma aplicação que possui uma função da qual se conhece somente o algoritmo de execução, sendo que o trabalho de codificação para a realização da operação dessa função tem que ser postergado. Ele optou pelo uso do padrão de projeto comportamental, e aqui fala bastante a ideia do esqueleto, certo? Qual é aquele padrão do esqueleto? Muito bem, o template método. Ele cria um esqueleto de método para ser implementado futuramente. Então aqui, permite implementar as partes de um algoritmo e deixar suplicar simplesmente outra parte, ok? Então aqui, questão 93. 94. O sistema de registro de ponto está passando por melhorias. Será necessário usar uma biblioteca? E será necessário utilizar uma biblioteca externa que fornece outras classes e métodos para registrar o funcionário. A equipe de desenvolvimento decidiu então criar uma nova classe com o método de registrar o funcionário com assinatura idêntica ao método antigo. Esse método encapsulará a chamada ao método da biblioteca externa, reduzindo assim o impacto da alteração do sistema. Qual o padrão de projeto se enquadra aí? Qual o padrão de projeto nós estamos falando aqui? O adapter, né? Você vai ter interfaces compatíveis e você vai utilizar o adapter para que possa se comunicar. 95. Diante da crescente demanda por automatização de processos de negócios, o gerente de desenvolvimento de sistemas da informação busca a maximização do reuso de software. A abordagem de reuso de software, que utiliza abstrações genéricas, não incluindo detalhes da implementação, que mostra objetos abstratos e concretas interações, e aí, qual que você marcaria? Design Patterns, né? Descreve uma solução geral para você poder usar, reutilizar, né? Então, ele descreve essa solução, que são as ideias para você poder reutilizar. Então, o Design Patterns descreve as ideias para resolver problemas, são soluções testadas e documentadas. Considere as afirmações acerca da implementação. Ele fala aqui: analise a seguinte implementação de um singleton. A declaração do construtor da classe poderia ser omitida sem prejuízo do requisito da unicidade da instância? O que você acha? Sim ou não? Qual seria a resposta? Acredito que não, né? Tem que ter. Construtor lá. A declaração do construtor da classe é indispensável, dado o requisito da unicidade da instância, porém o modificador de private poderia ser omitido? Também não. Porque se fosse público, por exemplo, qualquer um poderia instanciar. A instância única será construída quer a classe single seja referenciada, a aplicação não. Mentira. Ela só vai ser construída quando for referenciada pela primeira vez. Então pode ter 0 instâncias. A partir do momento que é referenciada pela primeira vez, vai ter uma. Então são todas falsas. Será que tem essa opção? Tem aqui, letra C. Todas falsas. Vamos lá, 97. 97 fala do RMI. RMI, invocação remota de método. Invocação remota de métodos é o que? Proxy. Letra C. Proxy, invocação remota de método. Correto? Sempre se fala invocação remota de método, é o proxy. Próxima questão é até bem grandinha. Ela traz aqui sistema organizado, pela arquitetura de camadas, traz um código. Você vê que tem uma interface aqui, isso é importante para a questão, que é utilizada. Aqui ele descreve os métodos, CL
CL01 implementa CRFA e CRFB. Ok. E aí ele mistura dois padrões. Quais são os dois padrões que eles estão usando ali? O que você acha? Analisando aí as questões. Facade, porque é uma interface unificada e simplificou. Factory Método, que é a fábrica de métodos. Bem claro aqui, ó, quando eu queria. 99 ele fala: durante o desenvolvimento do sistema para suporte de uma rede social, um desenvolvedor decidiu criar facilidade de uma pessoa ter uma lista de amigos que pode enviar e-mails, postagem, fotos. Essa lista pode conter um número indefinido de amigos e de outra lista de amigos. Então, é o que? São relações aí de todo parte. Dá para perceber claramente, né? Todo e as partes. Então, é composite. Vamos lá, próxima questão, número 100. Ele fala de uma aplicação orientada a objetos que deve ser construída para ler arquivos de formatos RTF, perfeito, e permitir aos seus usuários a exportação do conteúdo em diferentes formatos, PDF, DOC, etc. Uma registração da aplicação deve ser construída de tal forma que os passos do processo de construção de cada arquivo de saída sejam separados das diferentes representações. Deu a dica, né? Separação do objeto complexo de sua representação. Tem que colocar isso, né? Isso daí do builder é impossível errar, porque sempre tem separação do objeto complexo de sua representação. Então, letra B, builder. 101. Muitos frameworks utilizam um padrão de projeto que se baseia no princípio do projeto. Não nos chame, nós iremos chamar você. Uma classe da aplicação herda de uma classe do framework que possui métodos abstratos, quais são chamados em outros métodos concretos. A classe da aplicação sobrepõe os métodos abstratos da classe do framework com métodos concretos, permitindo que os métodos concretos da classe do framework sejam chamados. O padrão de projeto em questão se chama... E aí? O que vocês marcariam? Perceba que ele faz um esqueleto de método para ser implementado. Faltou opção, deixei aqui de curiosidade, é o template método. 102, ó. Um analista de sistemas, em função da extrema tensão causada pelo curto prazo de entrega no software, concentrou a maior parte dos sistemas em uma classe central. Fez aí, ó, fez aí o que não pode ser feito, né? Concentrou tudo numa classe central, com dezenas de métodos e atributos. Os métodos foram obtidos de soluções prontas, disponíveis às comunidades de desenvolvedores, e ele conseguiu entregar o sistema funcionando no prazo. Então ele fez aqui um antipadrão claramente. Ele fez aquele de colocar tudo no mesmo lugar. Esse antipadrão aí se chama The Blob. Perfeito? É um antipadrão chamado The Blob, colocar tudo no mesmo lugar. Tem vários antipadrões classificados, assim como tem antipadrões de projeto, tem vários antipadrões. Por exemplo, Smoke and Mirrors, que é você apresentar uma interface no Figma, etc., como se fosse o sistema pronto. E o The Blob é colocar tudo no seu lugar, concentrar tudo no seu lugar. Correto? 103, ó, vamos lá, 103. A empresa que o analista trabalha se comprometeu com o cliente em satisfazer todos os requisitos para uma determinada aplicação de software no prazo previsto. Porém, de fato, não vai conseguir cumprir o prometido. Mesmo assim, vem apresentando funções não implementadas, como já tivessem sido construídas. Percebe nesse caso o anti-pattern? Ok, então aqui, ó, a gente acabou de falar dele. Apareceu aqui, ó, você vender como tivesse pronto, mas não existe ainda, o Smoke and Mirrors, que é um anti-padrão, não deve ser utilizado. Está classificado também. Com relação ao padrão proxy, as situações em que este padrão pode ser aplicado são, e aí, qual que seria a opção? Letra B. Muito bem, letra B. Virtual proxy. 105. Em uma aplicação para gerenciamento de currículos profissionais, deve haver uma funcionalidade para pesquisa, busca, por informações previamente registradas. Essa funcionalidade deve ser apresentada aos usuários como um formulário de interface gráfica da aplicação, cuja composição deve ser diferente em cada uma das seguintes situações. Na primeira, o formulário deve apresentar ao usuário os campos que permitem realizar buscas por empresa que oferece vaga de emprego. Na segunda, o formulário deve apresentar campos para permitir aos usuários a realização de busca por currículo e de vagas.
Depois, o engenheiro de software encarregado da implementação dessa funcionalidade decidiu usar um padrão de projeto catalogado no GOF. Esse padrão foi escolhido porque permite construir produtos com diferentes representações, de tal forma que o mesmo processo de construção possa ser usado para criar diferentes produtos. No caso da funcionalidade escrita acima, os diferentes produtos criados são as duas variantes do formulário de busca. Dentre os listados, qual foi a opção escolhida por ele? E aí, o que vocês acham? Qual foi a opção escolhida? O que vocês marcariam? Me digam aí. Então temos uma aplicação com formulários, certo? Dependendo da situação, o formulário muda. O mesmo processo de construção deve permitir criar diferentes representações, variantes, correto? E aí ele apresenta algumas alternativas. A primeira alternativa aí é o Abstract Factory. O que faz o Abstract Factory? Cria uma família de objetos relacionados, muito usado quando queremos o quê? Produtos de famílias distintas, mais compatíveis, botões, menus, etc. O bridge também não é. A ponte não é, porque separa a abstração da implementação, permitindo que ambos variem independentemente. Resolve problemas de hierarquias rígidas, que não é o caso. Vamos ver o Mediator. O Mediator centraliza a comunicação entre objetos, evitando dependências. Não está em relação aí com os formulários. Muito menos o Prototype, né? O Prototype cria objetos a partir de cópias, resolve problemas de performance, mas não é o que está aí. Olha o Builder. Define o processo de construção para criar objetos complexos, permitindo diferentes representações do produto final. Por exemplo, construir um formulário passo a passo, variando nos detalhes. Resposta aí é o Builder, porque o enunciado descreve explicitamente a ideia central do Builder: permitir construir produtos com diferentes representações, de tal forma que o mesmo processo de construção possa ser usado para criar diferentes produtos. Separar o objeto complexo de sua representação. Então, você tem o formulário, né? Você separa ele da sua representação. Então, isso aqui é o Builder, uma questão que não é fácil, não foi fácil, mas dá para perceber pelo texto que é o Builder. Vamos para a 106. Aqui a empresa SoftPronto foi contratada para desenvolver aplicativos de uma instituição financeira que possa ser executar em diferentes plataformas, PC, celular, tablet. Para evitar a necessidade de criar soluções para cada plataforma, a empresa decidiu adotar um padrão que define uma família de componentes para cada plataforma e uma implementação que o instancie de acordo com a plataforma-alvo com a qual a aplicação estará sendo executada. O padrão adequado é... E aí? Família de objetos, Abstract Factory. Ok? A próxima questão fala do MVC. Em MVC, as classes do model não devem conhecer nada sobre a camada de interface que exibe as informações. O padrão de projeto utilizado pelo padrão arquitetural MVC, que é responsável por fazer com que o model informe mudanças em seu estado para as interfaces, sem conhecê-las, é o... E aí, o que vocês marcaram? Observer. Ele vai observar e vai avisar o resto. Correto? 108, ó. Um dos participantes da equipe de desenvolvimento de software de framework deve implementar uma operação em que uma das classes framework seja X, perfeito? Uma das classes framework seja X o nome dessa classe. Essa operação implementa um algoritmo em particular. Entretanto, há passos de algoritmos que devem ser implementados pelo usuário do framework através da definição de uma subclasse X. Sendo assim, qual o padrão de projeto catalogado no GOF a ser usado pelo desenvolvedor do framework na implementação da referida operação? E aí, o que vocês marcaram? Template método, você vai fazer um esqueleto do método, tá claro aí na questão.
109. Em um sistema de software para controlar pedidos para entrega em domicílio, deve haver uma funcionalidade que permita que o atendente solicite a repetição de um pedido anteriormente feito pelo cliente. Olha que interessante. O pedido feito pelo cliente vai repetir. Isso aí já ficou claro qual que é, né? Vamos só achar aqui as opções. Ó. Me diz aí, o que você marcaria? Ele vai clonar o pedido anterior. Ele vai usar o prototype. 110. O presidente de uma empresa determinou que fosse disponibilizado um sistema de venda pela internet. No entanto, o software de controle de estoque, que deve ser acessado pela aplicação de vendas, é muito antigo e provê uma API de uso muito complicado. Para que os desenvolvedores possam acessar uma interface mais simples, o arquiteto do sistema decidiu usar um determinado padrão. Ele vai mudar a interface. Ele vai trabalhar sobre a interface, que é uma interface diferenciada, para facilitar uma interface simplificada. É Forcade. Claro. 111, ó. 111 pede para dizer qual que é falso. Então vamos lá, você me dizer qual que é falso. Lê o Abstract Factory. Builder, indicado quando uma classe não pode antecipar a classe de objetos que deve criar. Uma classe quer criar uma subclasse específica de objetos que criam. Não está falando nada de separação do objeto complexo de representação. Claro que o falso é essa. Ficou claro aqui, ó. Então, é falso, é essa. O builder não falou de separação do objeto complexo. Tranquilo essa. Ó, momentum, salvar um momento, tá certo. Mediator, fazer mediação, perfeito. Composite, relações de todo parte, hierarquia de toda parte. Então só pode ser aquela. 112, ó, 112 é para relacionar também. Tem o ponte, o builder e o factory método. Vamos lá, qual que a gente relaciona com qual? Que é o que? É o ponte. Ponte padrão estrutural com a intenção de executar uma abstração de implementação. Então, que? Notem que. 2, vamos ver, 2, builder, objeto complexo da representação. R, com certeza. 3, factory método. S. Então aqui, ó. 3S. Então a resposta é letra C. A primeira aqui, tendo rapidamente, está com o cara do interfaces incompatíveis, trabalhem junto, está com um cara aí muito do adapter, mas temos que ver com mais calma. Aqui, ó, letra C. Vamos lá. E com isso, ficamos por aqui. Acabamos aqui a nossa lista 8. Agradeço muito sua atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas e até uma próxima oportunidade.